O choro do profeta. Esse assunto é uma mensagem que eu entreguei já algumas vezes nas igrejas, em oportunidades que eu tive para pregar, agora recentemente, e é algo que falou muito comigo, né? O texto está em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 16. Jeremias diz assim: por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Essa palavra, quem é da mesma igreja que eu, conhece muito bem esse texto, num outro viés. Eu queria trazer aqui uma outra visão sobre esse texto. Primeiro, Jeremias ele era filho de sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal. Então, digamos assim, profissionalmente ele estava garantido. Naquela época, o sacerdote tinha uma posição social muito boa. Mas o Senhor, desde a sua infância, né, é bem conhecida essa história, o chama como profeta. E ele então vai exercer esse ministério. E a mensagem que ele leva para o povo de Israel é uma mensagem de arrependimento. É um momento que Israel estava mergulhado em apostasia, em pecados, em prostituições. O povo tinha uma prosperidade material e financeira muito grande. Eles gostavam disso. Eles abandonaram as coisas do Senhor. Eram pessoas assim na época que tinham o culto como um mero ritual, né? Não honravam mais a Deus. Toda a história de Israel passava a ser mera cronologia, mera sucessão de fatos. Eles se esqueceram de todo o poder de Deus no meio do povo, né? Então eles não valorizavam mais nada disso. E Jeremias então vai profetizar nesse momento. Jeremias passa para a história como um profeta chorão. Ele leva uma mensagem de arrependimento. O povo não se arrepende e mesmo assim Jeremias chora pelo povo. Aqui está uma característica do verdadeiro profeta. Ele chora pelo povo. Ele chora. Ao contrário de Jonas, né? Jonas leva a mensagem para os ninivitas, né? Em Nínive. Nínive era uma sociedade até pior do que estava Israel naquela época. Os ninivitas eram cruéis, né? Quando Jonas chega lá, o povo se arrepende. Jonas vai para o alto do monte para ver o suposto juízo de Deus. Como o povo se arrepende, o Senhor não exerce o juízo, né? Só que Jonas não entendeu o que Jeremias entendeu. Sempre que há uma profecia, sempre que Deus anuncia um juízo, é porque o desejo de Deus é livrar. O verdadeiro profeta chora pelo povo. O verdadeiro profeta chora pelo arrependimento. O verdadeiro profeta clama a Deus que as pessoas se convertam. Esse é o verdadeiro profeta. E essa característica está presente no profeta de Nazaré, que é o Senhor Jesus. E aqui é a reflexão que eu quero deixar para você. Como Jeremias chorou por aquele povo, como Jesus chorou por Jerusalém, como Jesus chorou por Lázaro, Jesus chora pela sua vida, Jesus chora pela minha vida. Em Lucas capítulo 19, do versículo 41 ao 42, vocês vão perceber que Jesus chora por Jerusalém. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora. Diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jesus chora. Jesus chora por ver que o povo não o reconhecia como Messias. Não o reconhecia como o profeta de Nazaré, como aquele que deveria restaurar a alma. Jesus chora por um povo. Jesus, ao olhar para o mundo hoje, principalmente para o Evangelho, ver um Evangelho materialista, como era o povo de Israel na época de Jeremias, ele chora por esse povo. Ele chora por um povo que não reconhece. Ele chora por um povo que não reconhece a salvação em Cristo Jesus. Por um Evangelho materialista, um Evangelho que se esqueceu dos sinais, um Evangelho que se esqueceu da mensagem de salvação e vive mera motivação, vive mera, sei lá, né, uma exaltação que é meramente emocional. Jesus chora por esse povo. Jesus chora por ver que na grande maioria dos evangélicos hoje, dos cristãos em geral, não há a tristeza do pecado, não há o arrependimento. O arrependimento pelo pecado gera essa tristeza, né? Não há nada disso. Não há mais o reconhecimento de que somos pequenos, necessitados, como era o povo na época de Jeremias. Jesus chora por isso, tá? E Jesus chorou também em outra passagem, João capítulo 11, versículos 34 e 35, Jesus chora por Lázaro, né? E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou, né? Jesus chorou, talvez o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou ao ver Lázaro sepultado.
Jesus chorou ao me ver e ao te ver sepultado pelo pecado. Jesus chorou por isso. Há um choro do profeta. O mesmo choro de Jeremias. Jeremias chorou por um povo e Jesus também chorou por um povo. Jesus chorou por mim e por você, ao nos ver mortos nos pecados, ao nos ver sepultados na nossa pecaminosidade. E eu encerro aqui essa reflexão fazendo uma pergunta. A quem você dará ouvidos? Ao povo? Jeremias foi perseguido, Jesus foi perseguido. O choro de Jeremias é profeticamente o mesmo choro de Cristo. É o choro por um povo que anteriormente ele elegeu, ele escolheu. É o choro por pessoas que Deus quer salvar. E quem são essas pessoas? Todas. Todas. João 3,16. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu Jesus. Quando Jesus criou o homem, Deus não criou o homem para perdição, Deus não criou o homem para destruição, mas Deus criou o homem para a sua adoração. E o homem escolheu se afastar. Israel escolheu se afastar. E hoje o que nós vemos é que a chamada igreja cristã tem escolhido se afastar. Tem escolhido bens materiais, tem escolhido coisas terrenas, bem como Israel fez. Mas o que eu vim dizer aqui hoje, essa breve reflexão, é que há um profeta. O profeta de Nazaré, o Senhor Jesus, chora pela sua vida. Chora por você, para que você possa voltar a Ele. Insisto na pergunta, a quem você dará ouvidos? À sua razão? Dará ouvidos à multidão? Dará ouvidos ao evangelho motivacional que aí está? Ao evangelho materialista que aí está? Ou dará ouvidos a Cristo, ao profeta de Nazaré, que chorou até a morte, chorou até a cruz, pela sua alma e pela minha alma? Que Deus o abençoe. Até a próxima. Um grande abraço.